Graça e paz, irmãos e irmãs do Ponto Missionário em Dona Catarina. Eu havia programado com o nosso irmão Egberto de visitá-los na última quarta-feira do mês de março, mas em razão da suspensão dos nossos trabalhos por tempo indeterminado, nós ficamos impedidos. Mas tão logo nós enfrentemos e passemos por esta fase que vivemos, eu quero estar com vocês para abraçá-los e também para cultuar ao Senhor, juntamente com cada um e cada uma. Quero saudar o pastor Eduardo, a família pastoral, também quero cumprimentar a pastora Helena e sua família pastoral, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu pretendo, neste momento, compartilhar a palavra do Senhor. Tenho para a nossa igreja em Dona Catarina uma palavra encorajadora e fortalecedora. E para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Atos, no capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo de número 26, que nos diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Os dias atuais são desafiadores para a Igreja de Cristo. Assim como temos sido desafiados aqui em São Paulo, particularmente em Campo Belo, você, irmão e irmã, membro da Igreja Metodista, aí em Dona Catarina, nosso ponto missionário, você também tem enfrentado estes desafios atuais. E nós podemos, à luz das provações e à luz desta pandemia, refletirmos a respeito do significado de ser um cristão. O que significa ser cristão em São Paulo, no bairro de Campo Belo? O que significa ser cristão em Mairinque, no bairro Dona Catarina? Em Antioquia, na Síria, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Talvez, naquele contexto, tenha sido um tratamento pejorativo, mas o nome se tornou usual. Temos milhares de cristãos na nossa nação nos dias atuais. Durante muito tempo, irmão, irmã, ser cristão era trazer sobre si um risco iminente de morte. No Império Romano, muitos cristãos foram lançados aos leões e foram estraçalhados. Na verdade, muitos cristãos na época do Império Romano foram comidos vivos pelos leões, enquanto uma numerosa plateia assistia a barbárie acontecendo. Hoje, inúmeras pessoas continuam sendo chamadas de cristãos, de cristãs, mas o que isso significa de fato? Nós compreendemos à luz desta palavra revelada, trazida pelo Espírito Santo, que ser cristão nos dias atuais não é ser membro de uma denominação. Ser cristão não é ser adepto de uma religião, ser adepto de uma seita, ser adepto de uma denominação. Ser cristão não significa ser frequentador de cultos, ser participante de eventos. Ser cristão não significa ser simpatizante do Evangelho. Mas então, qual é o significado de ser cristão? Ser cristão significa ter experiência pessoal com Cristo, ter encontros diários com Deus. Ser cristão significa crer em Cristo, aceitar o ministério salvífico de Cristo e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser cristão significa, meu irmão e minha irmã, andar com Jesus Cristo,
ter compromisso com Jesus Cristo, ser testemunha de Jesus Cristo, ser discípulo, ser discípula e obedecer os direcionamentos, as diretrizes, obedecer os mandamentos de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Ser cristão significa tornar-se semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo no caráter, tornar-se semelhante a Cristo no testemunho, no comportamento, no posicionamento nas redes sociais. Ser cristão significa andar com Jesus Cristo diariamente, convidar Jesus Cristo para a tomada de todas as decisões no nosso dia a dia. O cristão e a cristã serão aqueles que subirão com Cristo quando Ele vier. Você cristão e você cristã haverá de viver com Jesus Cristo por toda a eternidade. Os requisitos para alguém se tornar cristão são ser um pecador e querer o perdão e a transformação por meio de Jesus. Ao me dirigir de uma maneira carinhosa e respeitosa aos membros do ponto missionário em Dona Catarina, na cidade de Mairinque, nós cremos que todos vocês estão passando por vários processos espirituais. Eu creio que a maioria já saiu do patamar de criatura, já foi feito filho e filha de Deus, já se arrependeram de seus pecados, já desejaram e obteram o perdão de Cristo e agora estão no patamar da transformação diária por meio de Jesus Cristo. Continue servindo a Deus no nosso ponto missionário em Dona Catarina. Continue sendo testemunha na cidade de Mairinque. Continue sendo testemunha dentro do seu lar nestes tempos de isolamento em que todos nós vivemos. Há um povo vivo em Dona Catarina. Há uma igreja viva em Dona Catarina. Há um pastor e uma pastora, ambos responsáveis, que têm cuidado do rebanho e têm anunciado o evangelho, consequentemente, alimentando as ovelhas que o Senhor os confiou. Mas para você, membro da Igreja Metodista em Dona Catarina, permaneça firme, que o Senhor fortaleça a sua vida, fortaleça a vida da sua família, fortaleça o seu ministério. Em breve nós vamos sair deste processo de isolamento, vamos vencer em nome de Jesus essa pandemia e vamos retomar as atividades do ponto missionário em Dona Catarina, vamos retomar as atividades do SEREC, vamos continuar assistindo as nossas crianças, vamos continuar sendo comunidade missionária a serviço do povo. Mas enquanto isso, enquanto aguardamos com grande expectativa a manifestação da graça e do poder de Deus, vamos caminhar com os nossos joelhos dobrados. A Igreja Metodista em Campo Belo tem orado por vocês. O corpo pastoral, a equipe pastoral da nossa igreja tem orado pelo ponto missionário Dona Catarina, tem orado pelos familiares, pela sua vida espiritual, pela sua vida matrimonial, pela sua vida financeira, pela sua vida profissional. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Eu quero unir a minha fé com você agora e quero orar pela comunidade missionária que está plantada em Dona Catarina. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque, embora isolados, impedidos de cultuar presencialmente nas nossas igrejas, as redes sociais permitem que nós vençamos barreiras e ministremos continuamente, intencionalmente a Tua palavra. Neste momento eu uno a minha fé com a fé de cada ovelha de Dona Catarina e nós abençoamos a vida espiritual deste ponto missionário, abençoamos a vida do pastor Eduardo e família, a vida da pastora Helena e família, abençoamos todos os membros do ponto missionário e declaramos o fortalecimento do Senhor sobre as famílias e sobre as pessoas que ali têm congregado e servido ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos, ó Pai, aqueles nossos irmãos amados e queridos, em nome de Jesus. Amém. Irmão e irmã, como disse, em breve
com a permissão de Deus, estaremos aí em Dona Catarina para conhecer o trabalho, para abraçar, beijar e para cultuarmos o nome do nosso Deus. Deus te abençoe. Tenha um final de semana cheio da presença de Deus. Não deixe de acessar as redes sociais da Igreja em Campo Belo. Temos mensagens e sermões que estão disponíveis no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Metodista em Campo Belo, Instagram, @Metodista Campo Belo, Facebook, Igreja Metodista em Campo Belo. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Metodista em Campo Belo, faça a sua inscrição, dê um like, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe. Um grande abraço do pastor Alex, Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.